Olá, queridos amigos! Olá, queridas amigas! Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Arias Mariotto, sou graduado pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, campus São Joaquim. E além disso, sou pós-graduando em Direito Empresarial e Lei Geral de Proteção de Dados. Sem mais delongas, vamos ao que realmente nos interessa. Vamos ao ponto em questão, que nesta aula trataremos de um tema importantíssimo, sendo este sociedade limitada. E já pegando o gancho nisso, meus amigos, sociedade limitada, ou seja, é aquela sociedade que possui responsabilidade limitada. É isso mesmo, é aquela sociedade em que a responsabilidade limita-se ao patrimônio da empresa. É aquilo em que eu sempre digo, existe um véu que separa a responsabilidade da pessoa jurídica da pessoa do seu sócio. Ou seja, é aquele em que a empresa responde pela dívida dela e o sócio responde pela dívida dele, salvo algumas exceções, como, por exemplo, a desconsideração da personalidade jurídica, em que aquele que age aí com má-fé ou em conluio até mesmo, e fazendo com que assim desvie o patrimônio da empresa para a pessoa do sócio, e assim deixe os fornecedores da empresa, entre aspas, a ver navios. Tema este que também nós veremos com base no artigo 50 do Código Civil e 133 do Código de Processo Civil. Veremos nos stories do Instagram, @Arias Mariotto. Meus amigos, sem mais delongas, vamos então aqui. A sociedade limitada, como eu disse, é aquela sociedade de responsabilidade limitada. Então existe um véu que separa a responsabilidade da pessoa física da responsabilidade da pessoa jurídica. Está regulada pelos artigos 1052 a 1087 do nosso Código Civil. No entanto, na ausência destas normas, aplica-se subsidiariamente, supletivamente, as regras de sociedade simples. Mas, Arias, é sempre assim? Não. Isso pode ser facultativo em relação à aplicabilidade da norma supletiva. Por que eu digo isso? Porque na sua prova pode cair que a sociedade limitada adotou supletivamente as regras de sociedade anônima, adotou as regras da LSA, da Lei de Sociedade Anônima. Então, percebam, aplique-se as regras primeiro do Código Civil, 1052 a 1087. Não sendo possível ou não estando ali presente o que você precisa, se na omissão do contrato social, aplique-se as regras de sociedade simples. Mas o contrato social poderá prever que aplique-se as regras da Lei de Sociedade Anônima. Beleza? Perfeitinho, perfeitinho, meus amigos? Então tá bom. Também nós temos aí a questão da responsabilidade, como eu disse, que a responsabilidade ela é limitada. No entanto, existe uma exceção, que diz respeito ao capital subscrito. O que é isso? O capital integralizado é o capital social daquela empresa, o que é esse capital social? São todas aquelas riquezas oriundas da reunião dos sócios que se comprometem com aquela sociedade, falando assim, vou colocar 50 mil nessa sociedade. E o outro sócio chega e fala, vou colocar 40 mil, pois 90 mil é o suficiente para o exercício do objeto social. O que acontece? Às vezes, o sócio não tem tudo. Então, coloca lá 90 mil, mas fala, estou colocando aqui, esse que ia colocar 50, estou colocando 25. E
no dia 1 de janeiro de 2022, vou colocar os outros 25 mil. Beleza? Aí o sócio que colocou 40 mil fala, tranquilo, pode colocar 25 mil agora e no dia 1 de janeiro de 2022 você coloca os outros 25 mil. Meus amigos, neste caso, o nome disso é capital subscrito, ou seja, é aquele capital social que ainda não está integralizado os 90 mil reais. E qual que é a consequência disso? Que ambos os sócios responderão solidariamente e ilimitadamente pelo capital subscrito, ou seja, pelo capital prometido, pelo prazo de 5 anos após o registro. Então, se foi integralizado apenas 40 mil mais 25 mil, o que acontece? O restante, que é os outros 25 mil, os sócios respondem solidária e ilimitadamente por integralizar os 25 mil reais. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então tá bom. E mais um detalhe. O nome empresarial da sociedade limitada pode adotar tanto a modalidade firma quanto a modalidade denominação. E no final deve conter a expressão LTDA ou limitada. Perfeito. Mas já que nós pegamos o gancho aí dessa capital social, falamos um pouquinho que o capital social consiste aí na reunião, no conjunto de todas as riquezas reunidas pelos sócios para inserir ali no exercício do objeto social da empresa. Mas a questão é, eu não tenho dinheiro e eu quero entrar nessa sociedade como sócio, mas eu trabalho muito. Eu sou especialista para o que essa empresa precisa. Eu posso entrar com a prestação de serviço? Não. Não e não. Por quê? Porque o próprio Código Civil, ele veda o sócio indústria, que é aquele sócio que entra com a mão de obra. Então, o artigo 1055 do Código Civil proíbe o sócio indústria integrando como sócio de uma sociedade limitada. Beleza? Então tá bom, meus amigos. Falado disso em relação a esse capital social e como deve ser a integralização dele aí, que não pode ter a prestação de serviço como uma forma de integralização do capital social, podemos dizer também mais uma coisa, que o capital social de uma empresa não é engessado. Pelo contrário, o capital social de uma empresa pode ser volátil, ele varia conforme a empresa vai crescendo e majorando os seus lucros, como também aquela empresa que vai reduzindo os seus lucros, ou uma empresa que colocou muito dinheiro e viu que não era necessário tudo aquilo. Percebem? E é por isso mesmo que eu trago a baila para vocês. O capital social, ele pode ser majorado ou reduzido. Poderá ser majorado desde quando? Desde que esteja integralizado o capital social e os votos correspondam a 75% do capital social, concordando com a ampliação do seu capital social. É aí o que acontece? Majorado o capital, aumenta aí as novas quantias das cotas, em que poderá ser na proporção das cotas para os sócios adquirirem. Mas, Arias, você só falou da majoração, do aumento do capital social. O que me interessa também é saber da redução. O capital social pode ser reduzido, Arias? Pode, meus amigos. Pode também ser reduzido. Mas nós temos aí algumas peculiaridades. A primeira é que só pode ser reduzido quando, depois de integralizado o capital social, houver perdas irreparáveis. É isso mesmo. Uma vez que integraliza o capital social e há perdas irreparáveis, poderá ter a redução do capital social. E existe uma segunda hipótese, que é o seguinte:
quando o capital social é excessivo para aquela atividade. O capital social é demasiadamente excessivo para aquela atividade. Aí o que acontece? Poderá reduzir também esse capital social. Beleza, pessoal? Mas atenção. Atenção por quê? Porque existe a questão do credor quirografário, né? Que é aquele credor de mãos vazias. É como eu sempre brinco, pega lá o Senhor Barriga no Chaves, né? No seriado Chaves lá. O que acontece? O Senhor Barriga era de mãos vazias, pode ver. Ele não tinha garantia nenhuma que o seu Madruga ia pagar ele. Então, meus amigos, eu falo isso só a título de brincadeira, para vocês não confundirem, beleza? E daí, o que acontece, pessoal? Esse credor quirografário, ele, quando possuir um título líquido anterior à data da redução do capital social, ele tem 90 dias contados da publicação da ata da Assembleia que aprova a redução do capital social para se opor ao que foi deliberado nesta Assembleia. Perfeito? Tranquilinho, pessoal? Falamos aqui então do capital social. No entanto, esse capital social, como que ele é dividido? Como que esse capital social ali ele é contado e dividido entre os sócios? Pois bem, meus amigos, o capital social, uma vez em que ele é ali dividido, a gente se chama de cotas sociais. É isso mesmo. As cotas sociais podem ser em valor igual ou desigual. Por exemplo, pode ser dividido uma sociedade em duas cotas, uma no valor de 50 mil, a outra cota no valor de 40 mil. Perfeito? E assim o que acontece? Uma pessoa, um sócio, é detentor de uma cota no valor de 50 mil e o outro é detentor de uma cota no valor de 40 mil. Como também pode ter cotas em valores iguais. 90 mil cotas, cada um de R$1. E assim, um possui 40 mil cotas e o outro possui 50 mil cotas. Perceberam? Beleza? Então tá bom, pessoal. Assim, também nós falamos que essas cotas, quando prometidas, denominam-se capital subscrito e quando entregues, vai ser o capital integralizado. E mais, não é porque eu prometi que eu posso falar, vou empurrar com a barriga, não vou integralizar este capital. Pelo contrário, se você não cumprir com suas obrigações, existem previsões no nosso Código Civil que permitem a tomada de algumas ações contra aquele sócio remisso, aquele sócio em que prometeu e não cumpriu com suas obrigações. Neste caso, pessoal, o que acontece? O artigo 1004 já fala que os sócios devem cumprir com suas obrigações. E uma vez em que não cumpriu com as suas obrigações sociais, estará sujeito ao dano emergente em razão da mora. Assim como o artigo 1058 é ainda mais específico, quando leciona o quê? Quando não integralizado a cota do sócio remisso, os demais, ou seja, aquele sócio que está devendo, que prometeu, mas não cumpriu, os demais sócios podem tomarem para si, transferir a terceiros, excluir o primitivo titular, devolvendo o que já lhe foi pago. Então, perceberam? Existem algumas sanções a ser aplicado, como o artigo 1004, o artigo 1058. Então, fiquem atentos a isso em relação ao sócio remisso. Beleza? E mais um detalhe. Essas cotas, elas não são divisíveis. Ou seja, as cotas, elas são indivisíveis. Mas poderá ter condomínio sobre essas cotas. Então, poderá ter 2, 3 detentores de uma mesma cota, mas não poderá dividir esta cota. Perfeito, pessoal? Então, tá bom. Falado isso, eu vou falar para vocês também o seguinte. Tomar uma água, né? Porque vai falando, a garganta aqui já vai pesando um pouco. Estão vendo só? O que acontece?
As cotas, elas podem ser cedidas ali livremente, negociadas livremente entre os sócios. No entanto, nós temos uma peculiaridade, que é o quê? Para ceder essas cotas sociais a terceiros, a estranhos àquele negócio, tendo em vista que a sociedade limitada geralmente é uma sociedade de pessoas que está presente fortemente a questão do affectio societas, só será permitido essa cessão de cotas quando houver oposição igual ou inferior a 1/4 do capital social votante. Então, se houver oposição de mais de 1/4 do capital social votante, não poderá ser permitido ceder esta cota a terceiros, até mesmo em razão da questão do affectio societas, como eu já falei para vocês. Legal, pessoal? Belezinha, belezinha? Então agora falaremos de mais um tema importantíssimo em relação à administração da sociedade limitada. Vamos falar deste tema. Tema de suma importância para a sua prova. Meus amigos, acontece o seguinte. A sociedade, embora ela exista em todo o plano fático, ela possua o seu registro, pelo fato de ser uma pessoa de direito, ela não possui vida própria. Ela não pode chegar e falar, eu agora, sociedade tal, vou para Ubatuba. Não pode simplesmente fazer isso, vocês percebem? Embora ela tenha toda uma tutela, todo um ordenamento jurídico que lhe acautele e atribua direitos, ela não possui vida própria. E é por isso mesmo que ela precisa do quê? De um administrador. E é isso que nós vamos falar agora. No entanto, atentem-se. Administrador não confunde com sócio. Por quê? Porque o sócio, o sócio é detentor das cotas, enquanto o administrador ele exerce ali a condução do objeto social, a condução da empresa, e não necessariamente é detentor das cotas da empresa. Percebem? O sócio, detentor das cotas. O administrador é aquele que conduz o objeto social da empresa, o objetivo social. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Peculiaridades. Quando uma pessoa que não é sócio se tornar administrador de uma empresa, o que é necessário? É necessária a concordância unânime de todos os sócios. Lógico, se é unânime, é de todos os sócios. Então, não tem... o administrador ele não é sócio. Qual que é a aprovação? Aprovação unânime dos sócios, desde que o capital social não esteja integralizado. Mas, Arias, e se o capital social estiver integralizado? Aí será de 2/3 da aprovação de 2/3 dos sócios quando o capital social estiver integralizado. Legal, meus amigos? Outra questão importante, que é a questão da Instrução Normativa 38 de 2017 do DREI, em que essa instrução normativa diz que proíbe expressamente pessoa jurídica de administrar sociedade limitada. Legal? E por último, eu trago aqui para vocês uma teoria que tem a chance de cair pela última vez na prova de vocês, que é a teoria ultra vires do administrador. O que é isso, meus amigos? E por que eu falei uma última vez? Porque acontece o seguinte, foi revogado a teoria ultra vires, estava prevista aí no artigo 1015, parágrafo único do Código Civil. E esse artigo 1015, parágrafo único, ele foi revogado pela Lei 14.195 de 2021. Essa lei que foi dia 26 de agosto. E como as normas da prova que vocês vão fazer são todas até o dia 11/8,
essa norma da teoria ultravires ainda é válida. Então existe uma chance de cair no seu exame. E é por isso que eu também trago a baila aqui, para que possamos finalizar hoje Sociedade Limitada. Então, meus amigos, em suma, a teoria ultravires, no 1015, parágrafo único, diz o seguinte, que se o administrador agir de má fé, contrariamente ao objeto social, responderá pessoalmente. E a empresa, então, não responderá. Então, tem que cumprir aí os requisitos, que é o quê? Tem que ter uma limitação de poderes averbada, tem que provar que era conhecido de terceiro a má-fé e que era uma operação evidentemente estranha ao objeto social. Beleza, pessoal? Perfeito! Qualquer dúvida, pode mandar lá, @ariesmarioto, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até logo e tchau, tchau!